eu sou Maria Luísa Porto, né? Mas eu sou filha de Inadora Ieger Porto e Alípio Ramiro Porto. Então, muitos não me conhecem, mas eu tenho uma descendência germânica, né? E que se acentuou muito com o andar, ou com aquilo que eu escolhi como carreira também, que foi o meu doutorado, meu pós-doutorado, fazer na Alemanha, então, o doutorado e o pós-doutorado. Então isso foi uma das afinidades, e outras eu vou falar na oportunidade. Mas eu nasci numa cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de serra, uma cidade fria, parecida com um Gramado, chama-se Garibaldi, e é a grande produtora de champanhe, vinhos, né? E agora minha mãe era originária de Lajeado, da região alemã da serra, e meu pai de Vacaria, que é da parte mais característica brasileira mesmo, com mistura portuguesa, espanhola, indígena. Mas ele foi para Garibaldi porque a profissão dele era trabalhando com a química do vinho, ele era enólogo. Então foi para lá para auxiliar todas as cantinas, né, as produtoras de vinho na parte das análises. Inclusive participou da questão de exportação. Muitos anos atrás, o Brasil exportou para a França os vinhos tintos. Naquela ocasião, e o meu pai acompanhou bastante com essa leva, e que nós viemos parar em Porto Alegre. Então, essa afinidade que eu tenho com o interior, né, e com a questão toda, também laboratorial, de amor à natureza, vem do lado do meu pai, que sempre procurou incentivar isso, me levava a fazer a fiscalização da uva, da qualidade da uva. Eu era pequenininha, ia junto, assim como nos laboratórios ele me mostrava. O primeiro microscópio que eu vi na vida foi no laboratório onde o pai então trabalhava, e para mim ele era assim a imagem do mágico, né? Porque ele fazia algumas químicas, tá? Para que eu enxergasse cores. E ele dizia assim: filhinha, eu vou fazer as cores da bandeira do Brasil. E assim ele fazia. Então era o professor Pardal para mim, né? E foi assim que eu acho que eu tive essa tendência para as ciências da natureza, e depois alguma coisa também relacionada com questões laboratoriais, porque no meu doutorado eu entrei muito na direção da química das plantas, né? Mais a procura de elementos tóxicos como os metais pesados, né? Então acho que a gente sempre encontra na sua história pessoal algumas coisas que acontecem mais no presente, né? Por isso é interessante a gente começar uma entrevista por este lado. E agora, a parte profissional da botânica, como eu entrei na botânica, então foi... Eu fiz a escolha, a primeira escolha que eu fiz quando fiz o vestibular foi a História Natural. Naquele tempo nós tínhamos História Natural, né? E estava no fim das cátedras, e a parte toda da nova estrutura da universidade, da criação dos institutos e do nosso Instituto de Ciências Naturais. E o nosso curso chamava-se ainda História Natural. Eu fui praticamente a última turma de História Natural. E fiz essa escolha, que foi a minha primeira escolha, quando fiz o vestibular, e eu gostei muito da História Natural como um todo, e especialmente eu tinha um interesse enorme na questão toda da geografia e da geologia. Nós tínhamos esta parte desenvolvida 50% em comum com o curso de geologia, e o resto, a metade, era biologia. E eu gostava muito dessa parte. No decorrer da minha carreira, depois vou contar quase os dias de hoje, eu também pego um pedacinho dessa questão da geologia nos meus estudos. E a História Natural, então, me levou a ter uma visão muito interessante da natureza como um todo, porque as aulas, principalmente as aulas de botânica que o Dr. Schultz dava, as práticas, então eram práticas assim de uma visão mais integrada, com uma direção de um naturalista, né?
E eu gostei mais da botânica. Então eu iniciei com a professora Maria Henriqueta em fungos, fiz alguns estágios, mas não tinha tido ainda angiospermas. E angiospermas nós tínhamos nos 2 últimos anos. E foi quando eu conheci as angiospermas, aí foi a minha paixão eterna, não foi eterna, quer dizer, em taxonomia, né, mas eu continuo ainda com a preocupação principal na direção das plantas, né, e das angiospermas, dentro da ecologia agora. Então, essa questão surgiu também da minha opção pela parte de angiospermas e de taxonomia, se concretizou com o meu mestrado, que eu fiz o mestrado em taxonomia com a orientação do professor Schultz e esta orientação na família Cucurbitácea. E eu fui a primeira aluna que concluiu o seu trabalho em mestrado na área de taxonomia, né? Então até recebi uma pequena homenagem do atual pós-graduação da botânica por ter vencido naquela época essas etapas que não foram fáceis, porque nós não tínhamos nem modelos de como fazer uma tese, porque o nosso curso também é um dos primeiros aqui em São Paulo, depois o Rio Grande do Sul e assim, depois foram surgindo agora em todo o país, né? Então foi a minha primeira opção, a taxonomia. Eu fui muito feliz trabalhando em taxonomia. A minha participação nesse período foi muito intensa nos congressos de botânica, até que surgiu aqui na nossa universidade a necessidade de nós criarmos um departamento e um centro de pesquisas na área de ecologia e um pós-graduação na área de ecologia. Então, o diretor atual daquela ocasião do Instituto de Biociências era o professor Tuís Kundik, que juntamente com o professor Tundizi, né, incentivavam o desenvolvimento da ecologia. E fundaram então o centro que naquele tempo se chamou CENECO, que é o Centro de Pesquisas em Ecologia. E a partir daí, então, depois se configurou o curso de pós-graduação. Mas se precisava muito de docentes para o curso de pós-graduação em ecologia. Então, nós tínhamos, os mais velhos dentro da botânica, agora os mais velhos da botânica, nós tínhamos somente o mestrado, então foi incentivado que nós fizéssemos o curso de doutorado, e na Alemanha, porque existia já um grande intercâmbio entre a Alemanha e o nosso Instituto de Ciências Biológicas, né? Naquele tempo era ICN, Instituto de Ciências Naturais. E aí, então, o que me orientou, o professor que me orientou, ele esteve até dando aula 2 anos aqui no nosso curso de pós-graduação, que foi o início, né, que foi o início. Então, vinham os professores estrangeiros, principalmente os alemães, assim como vinham professores nacionais, professor Ferri, professor Dardano, Berta teve aqui também. Então, eu fui praticamente incentivada a fazer o meu doutorado para ajudar a criação do departamento de ecologia, porque o pós-graduação já tinha esse início, mas não tinha docentes suficientes. Então, para isso também nós fomos enviados para fazer o doutorado na Alemanha, e nesta leva foi o professor Feliciano Flores, da parte de fisiologia, foi o professor Paulo Luiz de Oliveira, da parte mais de taxonomia, e fui eu, da parte que eu fazia taxonomia naquela ocasião, mas para fazer uma ênfase ecológica lá fora, na Alemanha. E também foi um professor da zoologia, que é o professor Kurt Sommer, que acabou trabalhando também com ecologia vegetal lá, e a professora Teresa Estreu, que trabalhou na Fundação Zoobotânica por muito tempo. E então nós fomos, era um número grande de brasileiros na mesma universidade, para realizar então a tese de doutorado, todos em ecologia vegetal.
E nossa ênfase naquele tempo, e o mais importante naquela ocasião, eram os indicadores de poluição. Então todos nós optamos, né, por trabalhar com vegetação, mas com a finalidade de indicadores. Então eu trabalhei na direção de plantas indicadoras de metais pesados no substrato, que se conhecia até então como essas plantas como indicadoras para a extração de minérios do solo. E depois, nessa questão toda de ver o quanto essas plantas concentravam, tal, se tinha acumulação, não tinha acumulação, eu entrei na direção da tolerância de plantas e entrei dentro de uma ênfase um pouco fisiológica, inclusive. E o professor Feliciano também teve muito de fisiologia dentro do seu desafio, né, em ecologia vegetal, e concluiu também a sua tese lá. E como o professor Paulo Oliveira, ele tendeu mais para a ecologia vegetal e a anatomia como um indicador, né? Então nós fomos diversificando o nosso conhecimento em botânica e com isso voltamos para a nossa sede e criamos novas linhas de pesquisa. Então eu por muito tempo passei a orientar e oferecer disciplinas no curso de pós-graduação, tanto em botânica quanto em ecologia. Eu não abandonei a botânica. O pós-graduação até a minha aposentadoria, até um ano atrás, que foi o contrato de professor colaborador, eu dei disciplinas na botânica, eu orientei na botânica e na ecologia. E por muito tempo nós ficamos dando aula no graduação em botânica e, quando se criou o departamento de ecologia, em ecologia. Então nós tínhamos uma carga enorme, não sei como se aguentava isso tudo. E o pior de tudo é que a ecologia estava aqui no campus do Vale e a botânica estava no centro. E a gente se deslocava e não gemia, não sei como. Agora eu já tenho minhas exigências, né? Então, e nós desenvolvemos linhas de pesquisa, interagimos com os nossos orientandos e criamos disciplinas. E entre essas disciplinas criadas, especificamente dentro de cursos de pós-graduação, eu criei uma que era de ecologia vegetal, dentro do curso de pós-graduação em ecologia. Então, que era toda a parte de comunidades, na realidade, era ecologia vegetal, comunidades vegetais. E dentro disso nós usamos muito métodos, técnicas de fitossociologia, que são bases para isso. E essa disciplina culminou neste livro que eu escrevi. Então, aonde inclusive eu trago um pouquinho da história da ecologia vegetal no Brasil. Então, isso eu consegui colocar em 2008, ele começou em 1900 e pouco, mas é 2008, então eu consegui publicar o livro, e esse livro me traz assim muito orgulho de eu ter conseguido transmitir e decifrar, né, em linguagem, né, bastante acessível, aquilo que eu tirei de N livros em outras línguas, né, para os nossos alunos. Mas em 2008 consegui, e além disso, esse livro para mim tem muito valor, porque a outra metade, tem duas partes. A segunda parte é referente a um número enorme de teses, mas aqui eu coloquei em torno de 8 resultados de dissertações e teses na ênfase comunidades vegetais. Então isso traz o avanço, né, científico, eu trago as bases, como eu dava as aulas, e o avanço científico que se teve nesse meio tempo em relação às comunidades vegetais. E quando eu estava com essa ênfase toda, comunidades como disciplina, né, e como pesquisa, e além de comunidades, eu tinha a questão da bioindicação
para metais pesados, eu achei que era o momento de fazer um curso de pós-doutorado. Então nós conhecíamos professores muito interessantes e um professor que orientou, o professor Paulo Oliveira, ele foi para Munique. Então, e ele trabalhava muito dentro de uma direção de projetos integrados, né, multidisciplinares. Eu digo, é isso que eu preciso. E aí, então, eu fiz a opção de, em 1987, aqui, sim, 1987, fazer um pós-doutorado na Universidade Técnica de Munique, na cidade de Freising, e no setor que se chama Weihenstephan, onde está essa universidade, que é a Universidade de Agricultura, Jardinagem e Ecologia de Paisagem, está nessa região, que fica a alguns quilômetros da cidade, do centro da cidade de Munique, né? Uma ligação de metrô, então é uma beleza de paisagem de lugar. Além disso, os brasileiros adoram Freising, porque a cervejaria mais antiga, né, foi lá que surgiu a cerveja, e a escola de cervejaria. Então os brasileiros adoram visitar a Freising, né? Então depois eu tive intercâmbios, muitos alunos foram para lá fazer então seu doutorado sanduíche, e agora, mais recentemente, pós-doutorado também. Então eu fiz o meu pós-doutorado, eu não sou tão fã de cerveja, gosto mais até do vinho alemão, né? Mas os visitantes, as pessoas que me visitavam, eu tinha uma alegria enorme de levá-los para ver a variedade, né? E a tradição toda relacionada com a cerveja. Bom, aí voltando ao assunto científico, né? Aí eu tive uma tarefa de trabalhar junto a um projeto multidisciplinar integrado, em que se começava a usar técnicas de geoprocessamento para avaliar espaços, né? E esse projeto, então, eu tive uma tarefa dentro do projeto, que era avaliar, né, a questão da contaminação por nitrato da água subterrânea, que estava já chegando a contaminar o Danúbio, né? Então nós tínhamos uma região preferencial de estudos, e eu fui, então, uma das minhas obrigações como pós-doutorado era elaborar um modelo de entrada do nitrogênio e da avaliação da quantidade de nitrogênio de acordo com o uso da terra, né? E eu consegui decifrar isso. Pela primeira vez eu vi computadores na vida, né? Os computadores pessoais, porque antes, por curiosa e por trabalhar com a genética um pouquinho, eu trabalhava com Fortran, tal, na taxonomia numérica e coisas assim. Mas eu tratar de um computador pessoal que estava surgindo naquela época, em 1987, estavam surgindo os computadores pessoais. Então eu passei. E a primeira coisa, eu me lembro que eu cheguei, eles me botaram na sala, eu digo, não se liga. Eu não sabia nem ligar, né? E aí eu comecei, aprendi todos os primeiros, mas já dentro do uso de software. Não o beabá, por exemplo, editor de texto, essas coisas, né? Então, devagarinho foram aparecendo depois, e lá já se tinha, as secretarias já usavam isso, tudo, mas aqui, quando eu surgi com os primeiros equipamentos que eu importei, que foram de computadores pessoais para o laboratório que nós fundamos de ecologia de paisagem, eu não tinha gente para me ajudar, nem no centro de processamento de dados. Eu tive que ver uma pessoa habilidosa que estudou sozinha para me ajudar a montar os equipamentos que chegaram, né? Então eu lutei muito por isso, mas isso foi o que me fez também ter força para ir adiante nessa direção, que é a direção de que hoje em dia está dentro do contexto de ecologia de paisagem. Então a ecologia de paisagem
é um ramo da ecologia bastante atual, porque ele procura, né, juntar conhecimentos das mais diferentes áreas do conhecimento, dentro de uma visão integrada, de uma visão naturalista, mas processando dentro de novas técnicas, novos caminhos, né? E a base disso é o geoprocessamento, quer dizer, a compreensão e entendimento das imagens e as imagens digitais. E aí, paralelo ao meu pós-doutorado com o nitrogênio, meu orientador disse, não, então tu vais estagiar na empresa, que é a ESRI, que é a fundadora do primeiro software para geoprocessamento, que era mais tradicional, que tinha uma filial na Alemanha, e eles trabalhavam interagindo com a universidade. Então, um dos diretores era um professor da universidade, e ela era uma filial da Califórnia. Então, eu fui fazer a minha parte prática de compreensão, entendimento de imagens digitais na firma essa. E dentro da universidade eu trabalhei dentro de métodos mais tradicionais, os desenhos até feitos à mão e depois processados, né? Então foi o meu primeiro impulso na direção da ecologia de paisagem e dessa área do conhecimento que hoje em dia se configura importantíssima na direção de planejamento, manejo de sistemas. Então, é o aplicativo de tudo aquilo que nós temos, né? O biótico e o não biótico, né? Porque entra até as ciências humanas nessas questões para poder gerenciar, entender e gerenciar os problemas ambientais. E aí, em 87, fim de 87, já 88, eu vim de novo para o Brasil, mas consegui do CNPq um excelente auxílio, que me proporcionou comprar os primeiros equipamentos. O meu primeiro computador pessoal, que aí começou a aparecer no Brasil, que eu tive ainda que desfazer as questões de similaridade nacional. Me levou 2 anos para chegar, mais impressoras, mais plotter, que naquele tempo nós tínhamos o plotter, e enfim, e ainda a compra do software. Naquele tempo foi um dos excelentes auxílios, que custou tudo isso, que agora se compra, nem sei dizer qual é a fração, mas está muito barato. Foram $42 mil a importação disso. E o pior de tudo é que eu tive, porque em 2 anos a gente acaba esquecendo muito da informática. Sorte das minhas anotações, eu tive que retomar tudo e com quase 0 de auxílio na parte técnica, né? Então esse senhor ainda me auxiliou muito na montagem dos equipamentos quando chegaram. Agora, o decifrar o software, aqui de novo, e as versões que eu recebi, que não existia o Windows, né? Não tinha esse sistema bem mais facilitado. Então, foi muito trabalhoso. Mas conseguimos decifrar, e tem os primeiros produtos aqui que eu posso lhe mostrar, no laboratório, fundado o Laboratório de Ecologia de Paisagem. Então, o laboratório surgiu mesmo depois da década de 90, e de lá para cá a gente tem trabalhado muito nessa direção, mas sempre com a ênfase vegetação como a base da informação do espaço, né? E agora, então, nós estamos indo até na direção da funcionalidade sistêmica usando os indicadores vegetais, né? E eu sempre me coloco desafios, né? E agora, como o nosso departamento aqui, a ecologia e o pós-graduação, está muito nas comunidades animais e populações animais, então eu estou fazendo link com comunidades animais, vegetal e animal, tal, dentro de uma questão que espero que eu chegue a colocar isso realmente para o público em geral. É um modelo que vai procurar valorar cada mancha da paisagem baseado em indicadores da flora
e da fauna. E com toda a ponderação, né, matemática necessária. Então nós vamos criar, e criamos já apresentamos em Portugal no ano passado isso, um índice que ele vai ser um índice valor da paisagem e valoração dos biótopos, quer dizer, das manchas da paisagem. Então, espero que isso ajude a todos os ecólogos, a todas as pessoas planejadores, então os políticos, até para falar um pouquinho mais claro sobre as coisas, né? E principalmente a questão de melhoria das tomadas de decisões para fins jurídicos, né? Porque nós vamos, através de números, que é uma linguagem bem mais compreendida por outras áreas do conhecimento, né? Dizer, olha, este valor ecológico da paisagem é o máximo, este é o mínimo valor ecológico, essa mancha. Então, vamos utilizar os espaços adequadamente e vamos preservar aquilo que tem o seu mérito de realmente ser preservado, né, ou conservado. Então, acredito que, apesar de tudo, uma ferramenta está surgindo, e isso é que nós precisamos, muitas vezes, ferramentas para resolver os nossos problemas, né, que estão nos afligindo muito, esses problemas ambientais. Dia a dia nós temos aí os resultados, né? Essa foi uma trajetória, né? Agora, o que eu estranhei muito foi passar de professor ativo para professor aposentado. Nos primeiros anos não teve nenhum problema, eu continuei com atividades plenas como eu tive, orientei muito ainda, mas nos últimos tempos algumas perturbações, alguns distúrbios entraram dentro do contexto, né? E tudo ligado a certas direções que são tomadas, que alguns colocam as culpas nos órgãos governamentais, que são financiadores de bolsas e de pesquisas, como CAPES, CNPq, mas eu vejo que muitos problemas poderiam ter sido melhores ou melhor conduzidos se os comitês fossem mais fortes. Porque os administradores não tomam as decisões sem ouvir os comitês, né? Então a culpa é da representatividade nossa. E eu digo culpa porque algumas áreas do conhecimento, elas estão desaparecendo em função disso. Do conhecimento ecológico e do conhecimento botânico, que é o que eu mais estou ligada, né? A ponto de eu... E por outro lado, está havendo um desvio muito rápido para umas áreas que são perseguidas hoje em dia, porque estão dentro mais daquilo que se anseia para a publicação numa revista internacional. Mas isso não quer dizer que seja o mais importante para nós cientistas brasileiros. E o que eu mais tenho sentido é justamente a questão do desprezo ao regional, ao local. E uma das coisas que me revoltou, e eu perguntei, né, até que ponto isso não atingia a ética e outras questões mais graves, representantes de revistas vieram dizer assim, para nós aqui, instruindo como deveria se publicar para ser nas revistas internacionais, disseram: literatura em língua do país não é bem-vindo. Então, o que significa isso? Nós não temos mais direito de publicar na nossa própria língua porque eles têm preguiça de ler a nossa língua? Aí eu perguntei por que não é bem-vindo? Porque nós não entendemos. Mas nós não fizemos a ponto de ser praticamente alfabetizada em outra língua, como eu fui na Alemanha. Eu não fui à procura de conhecer, porque apesar de descendência germânica,
Eu tive facilidade, claro, porque a avó e a mãe falavam em casa, mas meu pai não falava nada, então nós não aprendemos o alemão em casa. Eu fui aprender lá, tive que escrever e fazer a defesa. Né? Mesma coisa, quem foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra, por que então isso? Será que isso é um novo domínio? É uma nova forma de domínio? E com isso, muitos absurdos aconteceram, de pessoas brilhantes estarem hoje deixadas de lado. Algumas são cabeça dura e permanecem, apesar de tudo, e outras simplesmente deixaram. Foram cuidar da sua vida, com toda a bagagem científica que tem. Eu digo, isto deve ser uma preocupação dos botânicos do Brasil e dos ecólogos do Brasil. Ainda mais que nós temos essa riqueza toda em diversidade, que a maioria desses países que nos recebe, que tem uma boa técnica para eu acredito. E eu faço um apelo à Botânica do Brasil, que eu já fui presidente, né, que retome isso. Porque e nós temos tantos desafios locais, regionais, que precisam ser decifrados. Eu ainda consegui aqui, mas fui onerada por fazer projetos integrados sobre a questão Porto Alegre, sobre a questão urbana de Porto Alegre, a expansão de Porto Alegre sobre as áreas naturais. Eu tenho trabalhos maravilhosos, mas não consigo publicar. E eu fui onerada, não oriento mais no pós-graduação, porque não tenho o número de trabalhos suficientes em revista estrangeira. Mas a minha ênfase sempre foi a minha casa, o meu local. Eu tenho que tentar decifrar os meus problemas. Tanto é que para fazer essa questão do pós-doutorado, na parte de geoprocessamento, eu levei os dados do Brasil para tratar lá. E as coisas que nos motivam são aquelas mais próximas da gente. Ainda mais quem trabalha em ciências da natureza. Quem trabalha, então, em ambiente, pelo amor de Deus. Agora, quando eles vêm de lá com técnicas e coisas boas, que eles veem essa riqueza toda, eles conseguem fazer maravilhas, né? Mas aí a gente, inclusive, fala a língua que é a mais acessível para eles, não exige que às vezes eles falam a nossa língua, e nós temos que falar a língua deles. E fazer toda essa transferência. Olha a dificuldade, eu aprendi a ligar, começar, como eu disse, a ligar o computador em alemão. Eu entendia tudo em alemão. Quando eu cheguei aqui, eu tive que entender tudo em inglês e depois transferir tudo para o português, no início da informatização. Então veja só o grau de sacrifício da gente, e agora não ler os nossos trabalhos citados porque estão em português. O que é isso? Tudo bem o inglês como comunicação, precisa, porque nós precisamos ter uma comunicação em congressos, coisas assim, precisamos ter uma linguagem comum. Mas isso tem que ser dosado também na escrita. Nós temos que também ter um conhecimento e uma cultura nossa aqui. E livros, o pior de tudo são os livros. Então um livro, quando é escrito em português, que é uma vida, ninguém lê, nem os alunos da gente às vezes leem. Então eles preferem, né, como a pressa faz com que eles escrevam mais rápido, preferem pegar os artigos, e não leem as bases que estão às vezes nos livros, porque está em português, não está sob forma digital, né? E aí fica aí. E é um conhecimento que é o conhecimento todo que já foi digerido para eles. E trazido exemplos próximos, exemplos com a vegetação deles.
Não, eles vão ver os exemplos lá de outros países. Muitas vezes. Então, volta e meia, eu quando vou nos seminários que nós temos todas as semanas aqui na Ecologia, eu tenho que dizer, fulano, tu não viu no livro tal, ou de outro professor, tu não viu no livro tal as bases. E aí a gente vê que muitas vezes esse conhecimento que é rapidamente produzido, né, é vou usar uma metáfora, um edifício sem alicerce. Então eu vejo, né, que existe na atualidade uma questão, né, que por um lado esses novos rumos estão prejudicando a ciência e por outro lado estão auxiliando. Então o que nós precisamos é dosar as questões, né, como as questões fundamentais e básicas que estão nos livros e que não estão nos últimos artigos, porque os últimos artigos são artigos que estão direcionando o interesse científico e não é um interesse científico mundial, no meu entender. Porque nós temos, especificamente, alguns desafios que são tremendamente fundamentais e importantes para nós mesmos, para gerenciarmos os nossos sistemas aqui. Mas não interessa, talvez internacionalmente, tanto. Então aí nós vamos ter prejuízo se não considerarmos estas bases, né? E aí eu estava falando que também, por outro lado, quando eu trabalhei em taxonomia anos atrás, a gente, para ter uma informação, levava no mínimo 3 meses de correspondência, através de correspondências com o especialista da área que nós estávamos trabalhando, ou através da encomenda de microfilmes, microfichas, etc, etc. Ou, às vezes, viagens próprias para visitar os herbários, né? Então, tínhamos que comparar com tipos, né? Então, era uma dificuldade bastante grande, assim como era uma dificuldade grande eram os recursos, eram os deslocamentos, né? Então, hoje em dia, o pessoal já está fazendo seus intercâmbios no graduação, né? Os intercâmbios internacionais. Nós aqui, quando eu saí, eu tinha menos de 30 anos, eu fui pioneira praticamente na área de fazer os estudos de doutorado formais, né, lá fora, né. Aí tiveram colegas que fizeram no tempo que não tinha essa formalidade ainda, como estágios ou coisas assim, antes de mim. Mas formalmente fomos o primeiro grupo a trazer esse conhecimento. Então esse conhecimento, ele precisa ser digerido, porque muitas vezes não dá para transferir diretamente, né? Digerido, transferido, então, para a nossa compreensão. E isso a gente fez em várias direções, e o pior é que a gente sente que isso foi desprezado, em função dessa pressa toda de publicar. Porque a pressa da publicação, porque tudo está cobrado em função da publicação, né? Para os alunos, para os docentes e coisas assim. Então eu digo, agora eu vou trazer um belo exemplo. Olha, eu, dentro da ecologia, que mais tinha orientado aqui, tanto doutorado como mestrado. Eu não tenho mais direito de orientar porque nos últimos 3 anos avaliado, eu não tive os trabalhos internacionais necessários. Um livro como esse vale menos que um B5, né, que é uma classificação aí para... Então, e eu nos últimos tempos, porque o meu amadurecimento científico me proporcionou escrever livros e capítulos de livros. E isto não foi contado. Assim como, não sei se tu conheces, uma obra muito famosa, muito premiada até no exterior, que é o Atlas Ambiental de Porto Alegre. Aquilo levou 4 anos. E vários capítulos dentro daquele livro foram de minha autoria, de mim e de meus alunos. Mas o que valeu? Naquele, vou dizer, foi em 98 que eu lancei. Até valeu um pouquinho, mas este aqui, coitado. Olha, esse aqui parece que me tirou do contexto. Então é uma coisa que quem
dedicou uma vida, que são vários pesquisadores que têm a mesma trajetória que a minha, né? Que a ciência acima de tudo. Então, isso aí é uma coisa muito ruim. Muito ruim, então a gente tem que ter uma força enorme. Mas aí eu não desisto, ainda bem que eu sou guerreira. Porque senão eu tinha ido para casa fazer um monte de coisa que eu não fiz na minha vida até hoje, né? Então, mas eu não... eu procuro me atualizar, estar na ponta do conhecimento, e agora eu estou preparando os trabalhos para publicações, então, internacionais. Então aí o que eu disse? Bom, se eu não sou entendida quando falo da nossa flora diretamente, ou das comunidades diretamente aqui, mesmo que usando os recursos das imagens, então agora eu vou modelar isso matematicamente. Então, foi aí que eu comecei então, a ir nessa direção da modelagem, e tenho parceiros alemães que estão trabalhando comigo, e parceiros nacionais, até de Santa Catarina, que eu tenho um projeto lá, porque tudo começou porque é numa área de mineração de carvão, onde as plantas realmente estão naqueles rejeitos, sobre aqueles rejeitos, então recebe todo o impacto dos metais pesados que também estão presentes. E ali eu comecei a estudar os espaços como um todo e a paisagem como um todo, além dessas questões todas de tolerância das plantas e tal, e que migrou para uma outra área tremendamente importante, além dessa que vai servir para o planejamento, para o manejo tal de áreas e valoração, migrou para a restauração. Então, com a questão do conhecimento que eu tenho, da agroecologia, das plantas, e mais que o conhecimento que eu tenho da paisagem, do solo e da cobertura vegetal, isso é o passo principal para a restauração ecológica, né? Então, estou com uma mãozinha, uma direçãozinha lá na restauração ecológica, terminando meus modelos, e espero que tenha energia suficiente para isso, né? E muito equilíbrio psíquico, porque até isso pode ser atingido, né? Essas últimas questões assim me chocaram demais. Bom, uma das questões que eu gostaria de conversar um pouquinho é da minha grande alegria de ter sido presidente da Sociedade Botânica do Brasil. Ainda hoje, falando com Mariá, né, que foi meu secretário naquela ocasião, nós assumimos a presidência da sociedade e logo, em 1983, tivemos a obrigação de organizar o Congresso Nacional de Botânica, que foi aqui em Porto Alegre. Então foi um grande desafio, mas muito gratificante, porque a gente sentia que era reconhecida, né, que era entendida, e nós tínhamos maneira também de avançar, mostrar, não é, o nosso trabalho, o nosso envolvimento com a botânica do Brasil, o nosso comprometimento. E eu nunca esqueço que nessa fase eu colaborei muito com o CNPq, com a FINEP, com a CAPES, que foi a partir dessa gestão que nós começamos a participar como sociedade de fóruns que decidiam, né, sobre questões importantes para a ciência, no nosso caso a ciência botânica. Então foi muito gratificante eu ter participado do programa Flora do Brasil, que estava dentro do CNPq, de reuniões, né, ter participado de reuniões, ter participado de reuniões para museus e coleções científicas, ter participado para o desenvolvimento também de avanços dos recursos humanos, enfim, que foram programas, recursos humanos na área de botânica, que foram programas dentro desses órgãos, né,
que financiavam a nossa pesquisa ou de alguma forma davam o apoio para a pesquisa. Foi muito gratificante, mais gratificante ainda, o convívio que tínhamos com outros colegas da área. Nunca esqueço das lutas também de Manusa nesta direção, lá no CNPq. Né? Então íamos e, meu Deus, e financiávamos a metade da viagem, porque as diárias não pagavam às vezes nem uma diária, aliás, nem a estadia do hotel. Né? Mas a gente ia com todo entusiasmo. Né? E muito nós conseguimos, né, avançar nessa direção, na direção mais de uma política científica. E isso foi, eu acho, a grande mudança que teve a sociedade do tempo daquele grupo só científico mesmo, que foi pioneiro, maravilhoso, e os novos desafios, né, e as novas ações. Então eu me senti muito bem e faria de novo. Nós temos aqui uma sequência de imagens, né, impressas e que foram processadas com o programa Arquivio no início da criação desse laboratório, que é o Laboratório de Ecologia de Paisagem. E elas ainda foram processadas na ocasião do meu pós-doutorado na Alemanha, feita com os equipamentos de lá, da firma Esri. E a temática que envolveu toda essa parte de uso e ocupação do solo e depois para gerenciamento de questões, tinha uma pergunta: os riscos de erosão do solo. Então nós tínhamos que sobrepor mapas temáticos para termos uma visão geral de quais seriam as áreas de maior risco na região, para poder então manejar as questões da área que tinha como prioridade plantações. E também nós tínhamos naquela região áreas próprias para conservação, matas nativas. Né? Então nós fizemos um primeiro zoneamento ambiental com a localização dos maiores riscos de erosão. Então essas manchas escuras aqui são aquelas de maior risco de erosão na área. Após isso, nós passamos a trabalhar aqui mesmo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os primeiros equipamentos importados da Alemanha, sendo que um deles está atrás do senhor aqui, que é um plotter de penas, e um computador pessoal, que é um IBM PS2. E assim foi o início do nosso laboratório, e aí pegamos uma outra temática nossa, a nossa reserva ambiental do Morro Santana, aqui atrás de nós. E foi o primeiro mapa que teve, a primeira localização de uso e ocupação e do tipo de vegetação já foi feito no nosso laboratório aqui. E pode ver, plota de pena, alguns mapas produzidos naquela ocasião, das trilhas, do envolvimento todo da área que é a nossa reserva ambiental. É a reserva da universidade, mas não está ainda credenciada ao nível federal. Então nós estamos na expectativa, mas muito trabalhamos lá e podemos ver alguns aspectos desta reserva aqui, as questões de flora, de fauna, das trilhas, e muitos trabalhos surgiram de dissertações de mestrado nessa área, e muitos deles até na direção de educação ambiental, assim como aqui também foi o início de um grande projeto, ou foi a base empírica para um projeto Brasil-Alemanha sobre o desenvolvimento urbano e o avanço do desenvolvimento urbano sobre as áreas verdes, né, naturais de Porto Alegre. E aqui nós organizamos todas as questões naturais e construídas de Porto Alegre. Tanto é que nós dividimos o sistema natural, o sistema construído e a gestão ambiental. Isso foi um livro que ficou pronto em 1998 e ele levou 4 anos. Então tem a contribuição nossa aqui
da ecologia, tem contribuição da botânica, tem contribuição do geociências, muita contribuição do geociências, até da arquitetura. E aqui existe a síntese de trabalhos de professores que têm os seus resultados, 20 anos levaram para ter os seus resultados, como é o desenvolvimento urbano, né, de Porto Alegre, feito por uma professora da arquitetura. E mesmo assim, a nossa síntese de vegetação aqui e a parte toda de geomorfologia também tem uma base de quase 20 anos de conhecimento de docentes. Eu vou mostrar aqui uma imagem, quem sabe. Ele é todo também com fotografias, né? E parte desde o sistema, a parte abiótica e depois a biótica. E com ilustrações, textos, aqui, por exemplo, a origem dos continentes. E nós temos geologia, geomorfologia, clima, solo, tudo como base Porto Alegre, né? O município de Porto Alegre. E temos o nosso capítulo aqui, que é o capítulo da vegetação. E esse capítulo da vegetação, ele tem como principal base a interpretação da imagem da cidade de Porto Alegre. É aqui, ó. Então nós temos aqui a primeira interpretação e classificação dos tipos de vegetação de Porto Alegre, dos remanescentes, né? Então essa parte toda é a parte urbanizada, essa em cinza, e em verde claro, verde escuro, amarelo, laranja e azul são tipos diferentes de vegetação original. Então, isso aqui foi uma base excelente para nós complementarmos toda a questão vegetacional e a origem da vegetação da cidade de Porto Alegre, assim como é uma base fundamental para planejamento, tanto estes resultados aqui, como outros que estão no mapa. E essa foi a nossa grande contribuição municipal. Então veja bem, isso aqui é dentro da visão do município, da visão de Estado nós temos trabalhos e da visão de Brasil também. E isso aqui está em português, né? É um livro que é muito apreciado pelos estrangeiros também, mas nós conseguimos fazer uma versão dos textos em inglês. Então acompanha quando a gente envia ou dá de presente também a versão em inglês para ficar então mais claro. E aqui no Brasil também muitas pessoas já utilizaram como modelo para fazer os seus trabalhos ou algo similar dentro dos seus municípios ou estados. E nós temos na América Latina também o uso do modelo, digamos, da elaboração do nosso Atlas, especialmente no Peru, estão elaborando com, vamos dizer, ênfases semelhantes às nossas ênfases aqui. E este livro, ele teve várias premiações, mas mais na direção, por exemplo, excelência gráfica ele teve. Foi o prêmio, acho que foi em 99, uma coisa assim, ou 2000, não me lembro exatamente. Ele já está na sua terceira edição. E, além disso, ele teve vários prêmios de fóruns internacionais. Agora, no Brasil, nenhum até o momento. Agora, o coordenador geral, sim, já foi homenageado e coisas assim. Mas o livro em si, não. Bom, e esse é o nosso cantinho, como vê, nós ainda trabalhamos com plantas. Elas são as nossas bases, né? Então isso aqui é o material prensado que nós temos, dos dados empíricos e básicos, né? Desse modelo que eu lhe falei, aquele modelo matemático. Mas está aqui, ó.
nossa base.